Olá, começa agora aqui no AgroMais, o canal da Agroinformação, o programa Boi Forte. E hoje nós vamos falar do Congresso Nacional da Carne, que aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, promovido pela CNA e pelo Sistema FAENG, Senar. O Canacarne foi um evento, então, inédito que tratou de assuntos da cadeia da pecuária, como tendências para o consumo no mundo, qualidade e sustentabilidade. E quem vai trazer para a gente o balanço hoje, aqui no nosso programa Boi Forte, é o João Paulo Franco, coordenador de produção animal da CNA. Muito bem-vindo, prazer em tê-lo aqui hoje, viu, João? Prazer é tudo meu, Simone, eu que agradeço. Que bom, vamos lá então. Qualidade, sabor, não é? Potencial para alimentar o mundo. A carne brasileira, ela tem de sobra e é uma das mais valorizadas do mundo, né? E o que o Congresso trouxe então, João, que corrobora tudo isso que eu falei? No Congresso, o que foi discutido, Simone, é assim, onde nós estamos, a gente já sabe. Então, o que o pecuarista, junto com a indústria, precisa modificar para que a gente alcance um novo patamar? Então, muito se falou sobre qualidade, qual é o boi do futuro, onde precisa, quais são os pontos que a gente precisaria melhorar da porteira para dentro, o que o mercado interno e externo tem demandado dessa carne brasileira. Então, o ponto de partida, né? A gente sabe em relação à carne do pasto, a mesa do consumidor. O que a gente já tem e que a gente pode avançar? Hoje, o produtor brasileiro, ele tem investido bastante em nutrição, em bem-estar, né? Tanto é que, se a gente olhar os dados de idade de abate, a gente consegue constatar que a idade de abate tem reduzido, assim como o peso da carcaça tem aumentado. Isso é reflexo direto sobre o investimento que o produtor tem feito em genética, em melhoria da genética desses animais e em nutrição animal. Então, hoje nós estamos nesse avanço, nessa crescente da carne brasileira. Porque tem um padrão, né? Tem o consumidor, a gente está falando de uma carne premium, também uma carne padrão, e tem mercado para atender a tudo isso, né? A gente está falando de uma carne premium, uma carne do dia a dia, é mais ou menos por aí? Eu acho que esse é o grande diferencial, e aí olhando, né, não só a função do produtor, né, da porteira para dentro, mas olhando o macro, eu acho que esse é o grande diferencial do Brasil, né? A gente tem a possibilidade de atender a todos os mercados, não só um mercado mais gourmet, mas como o mercado o consumidor do dia a dia, o consumidor que quer uma carne mais gorda, o consumidor que quer uma carne mais magra, e hoje o Brasil tem a capacidade de produzir isso e atender a todos esses mercados. Tanto é que hoje a gente exporta para mais de 160 países. É um mercado crescente, não é? E como aumentar esse consumo? Excelente pergunta. Na verdade, o que a gente entende como aumento de consumo, a gente precisa mexer em renda, né? Toda vez que a gente olha para a economia e tem uma melhora na renda, e aí vamos falar do maior cliente da carne brasileira, que é o Brasil. Somos nós. Nós consumimos 70% de tudo que é produzido no país, fica no mercado interno. E aí, claramente, quando a gente percebe, tem uma melhora na questão econômica do país, na renda do brasileiro, a tendência é que tenha um aumento de consumo da carne brasileira. Então, há essa relação direta entre a melhoria de renda da população com o aumento de consumo da carne. Melhoria de renda para aumentar esse consumo, mas também lá fora mais informações para mostrar toda essa qualidade, todo esse potencial que o Brasil pode oferecer, né? São mais de 160 países, outros mercados podem buscar a carne brasileira, que tem esse espaço, né? Tanto da carne premium como da carne do dia a dia? Sem dúvida, quando a gente olha para o mercado externo, e aí é importante que se diga sobre a questão sanitária do país. O Brasil hoje é reconhecido como um país livre de febre aftosa, sem vacinação. Muito se falou na abertura de novos mercados, em função desse reconhecimento da Organização Mundial de Saúde. E aí o que a gente olha não só para a abertura de novos mercados, mas também o aumento de venda
para aqueles mercados que a gente já atende. Então, eu teria a possibilidade de vender outros cortes para países que já compram da gente. Então, ter esse reconhecimento mundial sobre a força que é o nosso sistema sanitário no país é muito importante. Por exemplo, o que está acontecendo agora, né, com o mercado americano afastado nesse primeiro momento por conta do tarifaço, eles têm uma preferência, né, por um tipo de carne, um tipo de corte em específico aqui da carne brasileira, e o Brasil consegue colocar em outros mercados esse tipo de corte, pode atender a outras demandas, não é? Exatamente. Então, a gente olha para o mundo, é lógico que a gente quer continuar atendendo os Estados Unidos. E é muito importante, é um mercado exigente, um mercado que paga bem, e que o Brasil precisa dele também, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. É óbvio que a gente quer continuar atendendo, mas em momentos como esse, de dificuldade por uma questão tarifária, a gente tem a possibilidade de colocar o nosso produto em outros mercados, muito em função disso, do reconhecimento da fortaleza que a gente tem no sistema sanitário. E aí eu poderia te dar um exemplo que aconteceu recentemente, que não é diretamente relacionado ao boi, mas isso demonstra a força que tem o nosso sistema sanitário, que foi o primeiro caso de influenza aviária em uma granja comercial, que rapidamente foi resolvido, né? As autoridades tomaram a decisão, rapidamente isso foi resolvido, saneado, e hoje o mercado está aberto de novo. Então, esse é um bom exemplo que a gente pode usar, a questão da influenza aviária, que o Brasil conviveu durante muitos anos, mais de 20 anos, com casos pipocando no mundo inteiro, e a gente conseguiu segurar até esse ano com apenas um caso que foi resolvido e saneado rapidamente. Diferente do que acontece em outros países. A gente está citando aqui a influenza aviária, que aconteceu um caso em específico numa granja no Rio Grande do Sul, em Montenegro, né? E como o João estava bem lembrando aqui, foi muito rápida a pronta resposta do Brasil, porque a gente fala da sanidade 100%, não é? E todos os estados que não foram afetados, mas todo mundo tomando suas providências. O mercado fechou porque faz parte, então, dos protocolos, mas voltou no tempo, né, que tinha que ser mesmo, acabou voltando e colocando a carne de frango do Brasil nesses mercados já compradores, não é? E a gente vê essa pronta resposta, e para a carne também, que você citou um pouquinho anteriormente, em relação ao Brasil livre da febre aftosa sem vacinação, é mais um ponto para buscar eu sempre gosto de lembrar aqui, um mercado muito exigente, que é o Japão, não é? Sem dúvida. Se você olhar o Japão e a Coreia, são países extremamente importantes para a carne bovina, e abre essa possibilidade da gente negociar com esses dois países. Mas, de novo, eu gosto de ressaltar que é muito importante, os dois países são muito importantes para a gente, mas tão importante quanto os dois é que a gente possa crescer em países que a gente já atende. Nós já estamos falando, nós comentamos, são 160 países atendidos. Então, se eu puder aumentar um pouquinho em cada um desses países, já é um grande negócio para o mercado brasileiro. E, obviamente, olhando para o nosso maior consumidor, que é o mercado interno, é ter a certeza que a gente está levando um produto de qualidade e com sanidade, com garantia, com controle de qualidade para a mesa do brasileiro também. É importante o mercado externo, né, para aumentar as divisas, bom para a balança comercial do Brasil, mas olhando o nosso potencial doméstico, o brasileiro também aprecia carnes de bons cortes, uma carne premium, mas como você falou, é renda que ainda às vezes impossibilita, às vezes não, a gente sabe muito bem que impossibilita essa participação, né, dessa carne de qualidade na mesa do brasileiro. Mas isso é um assunto ainda a se resolver, né, para essa potencialidade que a gente tem em relação à produção, mas que vá para a mesa do brasileiro. Agora, em relação ao evento, não é? Técnicos, produtores, representantes da indústria, todo mundo discutindo, então, os desafios da pecuária brasileira, não é, João? Teve pecuarista que deixou a fazenda sabendo da importância desse evento, não é? Porque ele sabe, tudo que ele está colocando lá dentro com as tecnologias está colocando a carne brasileira nesses países, nesses 160 países, não é? O bacana do evento foi que nós estamos falando de um público de 2.000 pessoas, né? E aí eu tirar o produtor
do dia a dia, dos afazeres dele na fazenda, para que ele passe 2, 3 dias fora da fazenda, escutando palestras para entender onde ele precisa melhorar, qual é o tamanho desse mercado, não é fácil, é difícil. Mas, efetivamente, nós conseguimos isso com louvor. Tinham mais de 2.000 pessoas no evento, durante os dias do evento. E aí a indústria junto, a universidade, pesquisadores falando de novas tendências, novas tecnologias. Foi extremamente rico, um evento extremamente rico. Uma imersão na cadeia produtiva do Brasil, não é? Total, total. E aí poder olhar e diagnosticar, porque eu vou te falar como produtor. Eu, no meu dia a dia, estou fazendo as coisas, investindo em tecnologia, em buscando alternativas, mas poder escutar do meu cliente, e aí quando eu falo que o meu cliente é a indústria, o que eles estão buscando, o que melhor atende eles, para que eu possa melhorar o meu produto para atender o meu cliente, é de uma valia muito grande para mim. É conhecer o mercado e saber onde eu preciso melhorar para que as coisas possam evoluir daqui para frente. É porque a indústria, o frigorífico, ele está recebendo na ponta final, que é o do consumidor, para poder buscar na porteira para dentro aquela carne para atender o seu cliente final, que é o consumidor, né? E tudo isso é uma sinergia do início ao fim, né? Do início lá na produção até a gôndola do mercado, do supermercado, para atender esse consumidor, né? É exatamente isso, Simone. E aí eu tenho uma colocação que eu falo que a cadeia é como se fosse uma corrente. Uma corrente, ela tem mais força, ela consegue avançar. Se eu separar os elos, se cada elo sozinho, eu não vou ter o mesmo impacto. E o evento, ele trouxe uma coisa muito bacana, que foi isso. Foram todos os elos unidos, olhando para o mercado, olhando para a cadeia e vendo as possibilidades de avanço que a gente tem para construir para a carne brasileira. Tá certo, João. A gente vai fazer um rápido intervalo. Não sai daí, que é rápido o comercial, viu? Até daqui a pouco. Voltamos com o Boi Forte. Hoje aqui no programa nós estamos falando do resultado do Congresso Nacional da Carne que aconteceu lá em Belo Horizonte, Minas Gerais, promovido pela CNA e Sistema FAENG-SENAR. O Conacarne, então, foi um evento inédito que tratou de assuntos da cadeia da pecuária, com tendências para o consumidor, não é? A qualidade, a sustentabilidade. Quem está trazendo esse balanço para a gente aqui hoje no programa é João Paulo Franco, que é coordenador de produção animal da CNA. Ô João, eu queria te perguntar uma coisa, né? Falamos muito no primeiro bloco, mas ficou essa dúvida aqui, né? Que eu sei que você já tem a resposta. Se a carne do futuro ela é brasileira? Sem sombra de dúvida nenhuma. Sem sombra de dúvida nenhuma. E muito disso, Simone, está relacionado com a capacidade do Brasil em atender os diversos mercados. E como a gente comentou no primeiro bloco, o maior consumidor da carne brasileira é o Brasil. E aí, quando eu olho para o Brasil, eu tenho uma diferença monstruosa em gostos, em paladares. Se eu olhar para o Sul, o pessoal do lado de Porto Alegre gosta da costela, como é uma costela de ripa, a costela assada, na verdade. Se eu venho para o Centro-Oeste, a preferência é a picanha. E a gente consegue atender esses mercados de forma muito eficiente. Então, de novo, eu olho para o mercado interno por ser a maior parte do nosso consumidor e eu não tenho dúvida disso. Do mesmo jeito que a gente consegue atender o mercado interno, a gente tem a possibilidade de atender mercados externos. A China, que é o maior comprador da carne brasileira, externo, né? Ela gosta de uma carne mais magra. A Europa me compra um corte com uma gordura maior. Então, efetivamente, a gente consegue atender a todos esses mercados. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que a carne do futuro é a carne brasileira. E para atender tudo isso, então, no futuro, né, ainda existem os desafios, não é, João? Sim, temos que avançar ainda. E aí, o que a gente sai, né, como dever de casa
colocado pela indústria do evento é ter uma homogeneidade maior do que é ofertado, né? Ter animais mais jovens com uma homogeneidade melhor do que é ofertado hoje, obviamente, para que a indústria possa atender esses diferentes mercados. Eu vou parafrasear o pessoal da indústria, que eles trabalham com desmonte do animal, né? A gente entrega um animal e eles têm que desmontar isso em diversas peças e atender os diferentes mercados. Então, ter uma homogeneidade dessa matéria-prima que chega para a indústria é o nosso maior desafio hoje. Desafios a curto, médio e longo prazo? Olha, eu colocaria de médio para longo prazo, porque Está estendendo para o futuro já. Exatamente. E aí isso envolve mais mudanças em genética, em aprimoramento e investimento em nutrição animal. Então, isso são coisas que vão acontecendo a médio e longo prazo. A nutrição a gente pode falar de curto prazo, mas genética, isso demanda um tempo maior e eu preciso de um espaço temporal maior. Falando em genética, o Brasil é forte na genética, até exporta, não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E a gente brinca que nós fomos na Índia, buscamos zebu e hoje nós estamos devolvendo, eles estão vindo aqui buscar para melhorar os animais deles, sim. Agora, João, os desafios que a gente também coloca, a gente já falou no primeiro bloco em relação a essa guerra comercial que está ocorrendo, né, sobre a taxa americana em relação a muitos produtos, né, 700 produtos ficaram nessa lista com a isenção, mas outros a gente vê ainda com essa sobretaxa de 50%. O Brasil tentando nessas negociações, mas ainda assim a gente tem esses desafios quando a gente coloca. Guerra comercial. No futuro, você acredita que ainda o Brasil ainda pode encontrar esses desafios aí quando a gente fala nesse protecionismo, né, no caso aqui os Estados Unidos se fechando cada vez mais e trazendo esses desafios para as cadeias, no caso aqui a pecuária? Infelizmente, eu acho que sim, né? O Brasil é grande em tudo que ele faz. Nós estamos num país continental e nós somos bons em produzir. E isso assusta um pouco, não só os Estados Unidos, a gente pode falar dos Estados Unidos, podemos falar da Europa. Isso tem um impacto, a gente sabe que tem, mas efetivamente somos bons em produzir. Então, por isso eu não tenho dúvida que a carne do futuro é brasileira e que a gente vai ser responsável, o país responsável por produzir proteína animal para alimentar o mundo. É uma produção aliada à sustentabilidade, não é? É bom sempre colocar esse conjunto, né? Produção e a sustentabilidade para chegar o que o consumidor ele quer, não é? Ele quer uma carne de qualidade, tem uma carne para saber de onde ela veio, não é? Toda essa rastreabilidade, é isso que o mercado espera. Simone, é exatamente isso. Quando a gente fala em carne brasileira, eu estou falando de um alimento que tem qualidade, um alimento que tem segurança alimentar, ou seja, você pode consumir sem medo do que você está consumindo, porque a questão sanitária é muito rigorosa no país e, obviamente, se tem algum país que pode falar de sustentabilidade, esse país é o Brasil. No primeiro bloco, João, a gente falou em relação aos frigoríficos, né, a demanda deles, não é? O que você pode trazer para a gente? O que eles estão esperando? É isso, eles querem né, o pedido da indústria hoje para o produtor brasileiro é ter uma maior homogeneidade na matéria-prima que é entregue. E aí a gente precisa pensar que nós somos um país continental, né? Nós estamos falando em 240 milhões de animais distribuídos em todos os estados brasileiros, com diferenças climáticas, com diferenças culturais. Então, ter esse ajuste, por isso eu te disse que a médio e longo prazo, essa é uma demanda que a gente vai precisar atender. Então, mexendo na questão de genética e mexendo principalmente na questão nutricional, para que a gente possa entregar um animal mais homogêneo, com uma característica mais parelha, para que a indústria possa fazer esse desmonte. E atender, né, o mercado. Ô, João, a inspiração, né, no campo, participação
dos pecuaristas, a gente já falou isso. Eu te pergunto, a eficiência, então, ela está na gestão das fazendas para trazer todo esse resultado que a gente está falando desde o primeiro bloco? Sem sombra de dúvida. O planejamento, o gerenciamento, cuidar da propriedade, ter os números na mão é extremamente importante. Nós estamos passando, eu diria que nós estamos passando por um período de transição, né? O produtor ele tem olhado para a fazenda diferente do que as gerações anteriores olhavam. Hoje há uma tendência de olhar para a fazenda como uma empresa, eu tenho que ter um número na mão. Quanto que está me custando, onde eu tenho que melhorar, onde eu tenho que aumentar o meu investimento, onde eu tenho que enxugar os gastos, o que é gasto e o que é investimento. Então, esse perfil do produtor, ele tem evoluído ao longo desses anos. E também, nisso tudo, tem a importância aí da assistência técnica e gerencial, não é? Exatamente. Se a gente pegar o Senar já atendeu mais de 58 milhões de fazendas, 58 mil fazendas. Então, são técnicos que vão para o campo e vão dar o apoio para o produtor para que ele conheça os custos de produção, para que ele possa direcionar melhor a questão da genética, qual animal eu vou utilizar, que eu faço com o meu rebanho, qual é o planejamento nutricional que eu tenho que ter com esse rebanho para que eu tenha um animal mais homogêneo ao final do ciclo. Então, esses são pontos extremamente importantes. Ter os custos, diferenciar o que é custo e o que é investimento e ter os custos na mão. Mas isso a gente está falando um grande produtor, um grande pecuarista, ele já tem esse conhecimento, né? Mas o pequeno, o médio, é esse que precisa mais dessa ajuda, da assistência, ou a gente está colocando num todo? Simone, eu te diria que é o todo. Eu posso te dar exemplos de pequenos produtores que têm o número exatamente na mão, leva tudo o planejamento muito redondinho, e posso te dar exemplos de grandes produtores que não têm esse sistema gerencial tão efetivo. Então, de novo, nós estamos num país continental, eu tenho uma diferença cultural enorme entre esses produtores. Então, quando a gente olha para a assistência técnica, a gente tem que olhar o todo, né? A gente discute dentro da CNA, um dos pontos que a gente discute do Plano Safra é o quanto que vem de dinheiro, o que precisa, para onde precisa, mas a gente entende que ter o dinheiro disponível para o produtor não é só ele suficiente. Então, ter a assistência técnica para saber aonde, quando, como investir esses recursos é extremamente importante. Isso vai desde o pequenininho até o grandão. No evento, então, para a gente já finalizar aqui, a gente tem um pouquinho de tempo ainda, eu queria falar desse aplicativo, né, que o Senar já lançou, né, nessa ajuda aos pecuaristas. E para a gente finalizar aqui, eu queria saber a participação não só dos pecuaristas no Conacar, mas também teve, né, vocês mostraram a qualidade lá, fizeram colocando, né, churrasco no evento, para aguçar o sabor daqueles que estavam participando lá, para mostrar essa qualidade toda que é da produção brasileira? Exatamente isso. Bom, vamos falar do aplicativo. Vamos falar do aplicativo. O aplicativo todo técnico da TAG hoje, ele visita as propriedades, todo mês ele está na propriedade, e aí dentro do aplicativo o produtor ele consegue enxergar o negócio dele. Então, quais são os custos, onde ele está gastando mais, qual é a rentabilidade que ele está tendo, qual é o custo operacional. Então, ele tem hoje, o produtor atendido pela TAG tem tudo na palma da mão. Ele consegue acessar isso pelo celular e ter essa visão geral do negócio dele. E isso é acompanhado mês a mês com o técnico responsável pelo atendimento daquela propriedade. Então, hoje, cada técnico atende aí de 20 a 30 propriedades. Então, todo mês ele está na propriedade, são 2 anos de atendimento. O objetivo é literalmente elevar o patamar daquele produtor. Então, esse é um ponto importante. E com relação ao evento da carne, sim, foi bem bacana, porque a última palestra, na verdade, eu não vou dizer nem que foi uma palestra, foi uma apresentação. Nós fizemos a desossa de uma meia carcaça no palco. Então, penduramos uma carcaça lá
E aí o Marcelo Bolinha foi lá, desossou, tirou os cortes, explicou que corte que era, por que fazia daquele jeito. E aí, obviamente, em um evento para falar de qualidade de carne, o que precisa, onde melhorar, não tinha como não acabar com um bom churrasco. Um bom churrasco, exatamente, né? E atender essa expectativa do frigorífico para mostrar essa desossa aí, os cortes? Como é que foi? É muito legal, né? Porque, vamos pensar assim, o produtor, ele sabe produzir o boi. Mas, onde está um corte, onde não está? As meninas da comunicação até fizeram uma brincadeira com os participantes, com a figurinha de um boi e os cortes, falaram, onde está a picanha? Onde está tal corte? E aí, para ver se as pessoas conheciam e sabiam efetivo onde está aquele determinado corte. E aí, a última apresentação, ele foi para pendurou a carcaça e falou, vamos tirar a picanha, vamos tirar o Denver, o flat iron, a fraldinha, e aí começou a desmontar esse boi lá ao vivo no palco para todo mundo ver. E o próximo, quando a carne já está engatilhado aí, deu tão certo, foi um sucesso enorme aí, já tem esse planejamento, João? Simone, você sabe que essa foi a pergunta que a gente mais respondeu durante o evento, né? Porque todo mundo perguntava, e ano que vem, onde é? O próximo já é ano que vem? E a gente desesperava, falava, gente, calma, vamos terminar esse primeiro, depois a gente pensa no próximo. Mas sim, tá no radar. Eu só não posso dar spoiler se vai ser ano que vem ou se vai demorar um pouquinho mais. Tem que programar primeiro ainda, exatamente, né? Esse deu tão certo que atendeu a todos, né? Foram muitos painéis, palestras, não é? O pecuarista presente, o frigorífico presente, CNA presente, enfim, foi um conjunto que deu certo. Foi. E levou, né, todo esse cenário da pecuária brasileira para os mais interessados, né? Não só o produtor, o mercado também, frigoríficos. Sem dúvida. O spoiler que eu posso te dar é que vai sair um material com todas as apresentações, as falas dos palestrantes, isso em breve será divulgado. Tá certo, e com isso a gente finaliza aqui a participação do João Paulo Franco, que é coordenador de produção animal da CNA. Obrigada a você aí pela audiência aqui no nosso programa e até o próximo Boi Forte. Obrigada, viu, João? Eu que agradeço. Tchau, tchau.